descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo hoje vai ser com duas mulheres, duas lideranças blumenauense, a professora Terezinha Cardoso e a médica Larissa Murastoni Ron. Nós vamos conversar sobre um tema que até deveria ter mais espaço na mídia para ser debatido, porque é muito importante. Ele interessa, eu diria, a toda a população brasileira, que é o debate sobre a escala 6x1 de trabalho e a possibilidade de redução da jornada de trabalho. Foi apresentado pela deputada Érica Riston, na Câmara dos Deputados, deputada do PSOL, uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas. O nosso convite hoje, aqui no Vai Vendo, é para discutirmos sobre a jornada de trabalho no Brasil, de 44 horas semanais, se seria importante essa redução da carga horária, os reflexos dessa redução, tanto na saúde quanto na melhoria de qualidade de vida das pessoas, especialmente das famílias, e por que nós convidamos duas mulheres. Uma professora com formação em sociologia, formação também em ciência política, e outra, uma jovem médica. Uma pode nos falar sobre as questões antropológicas do trabalho, os reflexos na nossa sociedade, e a Larissa, além de atender também essa questão política, pode nos falar sobre o reflexo da carga horária na saúde das pessoas, né? Será que hoje os brasileiros estão vivendo de forma adequada? Será que as doenças atuais que nós enfrentamos de estresse, chamadas doenças modernas, têm alguma ligação com a carga horária que as pessoas desenvolvem? O Brasil está pronto para uma redução da jornada de trabalho? Esse é o futuro mais adequado para a humanidade? Trabalhar menos e viver mais? E por que tantas pessoas são contrárias à redução da jornada de trabalho? Essa filosofia de que a vida ela é feita de trabalho e que o trabalho realiza o homem, ela é essencial para a sociedade moderna e do futuro que nós estamos vivendo, com a ascensão da inteligência artificial, da alta tecnologia, da superprodutividade? Tudo bem, Terezinha? Tudo bem. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo. Boa noite, Larissa. Enfim, né? Acho que o Roberto colocou muito bem a quem é que pode beneficiar a redução da jornada 6x1. Eu gostaria de começar dizendo quem de vocês que estão escutando hoje, né, acompanhando o nosso podcast aqui, enfim, esse debate, que não lembra de um pai vindo no final da tarde de bicicleta, saindo do ônibus, cansado do trabalho e a filha aí correndo abraçar o pai. Essa questão me lembra quando eu era criança, que meu pai trabalhava numa fábrica de pá Miller aqui em Blumenau. Ele trabalhou 25 anos nessa fábrica. E ele voltava todo dia, ele saía cedo, era a época que se trabalhava 10 horas por dia e ainda não tinha fundo de garantia. E eles daí resolveram trocar aquela mudança toda que teve na CLT. E ele chegava lá pelas 6 da tarde e eu ia correndo e ele deixava sempre um pouquinho de comida na marmita dele para dizer que lembrava de mim.
Isso até me emociona um pouco, porque eu sabia que meu pai gostava de mim porque ele deixava um pouquinho de comida na marmita. Pensa quantas crianças não vão esperar o seu pai, abraçar o seu pai, porque o pai devia estar dentro de casa, mas está trabalhando de uma maneira enlouquecida. E agora, com a questão da precarização das relações de trabalho no Brasil, né, com a questão dos aplicativos, entregadores de aplicativo, a turquerização, a uberização, piorou ainda mais. Porque pensa, nós vivemos um lugar onde nós temos aqui facção. Se a gente pegar aqui perto, mesmo em Blumenau, né? Se a gente pegar aqui perto Brusque, Ilhota, que faz muita lingerie, né? Eu dou aula numa escola em Ilhota, eu vejo muito isso. As mães trabalham em casa, porque as mães são MEIs. Aí eu ouço muitos homens falarem isso, né? Mas acontece que, olha só, pelo menos ela não precisa de creche, né? Ela está em casa, ela está trabalhando em casa. Pensa numa mãe que trabalha 12, 14 horas numa facção e ainda por cima ela tem que atender o filho, ela tem que fazer almoço para o filho, ela tem que cuidar do filho. Então, olha só, na verdade, o que essa mãe tinha que ter? Ela tinha que ter uma rede de apoio, ela tinha que ter políticas públicas, ela tinha que ter creche para estar cuidando do seu filho de maneira adequada. Porque o que é que esse filho vai lembrar? Claro que ela está trabalhando para sustentar o filho, mas ela não está curtindo, né, o crescimento do filho, porque ela está preocupada em manter a questão econômica. Quando o IBGE, ano passado, trouxe um dado para a gente muito importante, que 52% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. As mulheres, mães solo, sustentam seus filhos sozinhos. Em que condições? As mulheres são mais afetadas por isso, né? Então, a burnout, a doença que vem do trabalho, né, do cansaço, a gente chama isso a sociedade do cansaço, um coreano que trouxe essa expressão, uma sociedade onde a gente está toda a vida cansado porque a ansiedade nos consome, se a gente vai conseguir ser alguém na vida ou não. Tiri, antes de nos aprofundarmos nessa questão, vamos abrir um espaço para a doutora Larissa falar sobre os reflexos da jornada de trabalho na saúde das pessoas. Burnout, né? Oi, então, boa noite a todos, boa noite Roberto, boa noite Terezinha. Quero agradecer o convite, né, a participar desse debate, a esse tema tão importante, que é o fim da escala 6x1. Acho que a gente já até se atrasou na discussão desse tema, porque eu penso que é algo que a gente já deveria estar revendo e discutindo há muito tempo, que é a redução da escala da jornada de trabalho, sem que isso, né, reduza o salário também. A gente tem que levar isso em consideração, isso é muito importante. Exatamente. A gente tem que reduzir a jornada de trabalho sem ter uma diminuição do salário. Bom, então eu ganhei uma missão difícil, que é falar sobre o fim da escala 6x1, né, e a relação da escala 6x1 com a saúde, né, e o que repercute então na saúde a escala 6x1. Eu acho que a gente poderia começar essa discussão, eu trouxe aqui alguns pontos que eu penso que são importantes, talvez todos eu não vou conseguir falar, porque realmente os impactos na saúde são gigantes, imensos, mas eu vou falar o que eu penso que é mais importante. Primeiramente, eu gostaria de começar falando sobre a questão nutricional. Hoje o Brasil é um país onde, infelizmente, as pessoas têm uma alimentação muito precária e muito ruim. A gente observa que as pessoas consomem muitos alimentos industrializados, que a gente conhece como aqueles alimentos mais fáceis de preparar, né? Então a pessoa, ela tem uma jornada exaustiva de trabalho, ela chega em casa, ela não tem condição para preparar ainda uma refeição, né? Cozinhar um arroz, um feijão, fazer uma salada, que seria uma alimentação nutritiva. A pessoa não tem mais energias para isso, depois de um longo dia exaustivo de trabalho. Ou até mesmo aos finais de semana, porque tem muitos coaches de internet que falam que é fácil, que é só final de semana ir lá e ficar cozinhando, fazer as marmitas da semana. Mas não é fácil assim. A gente sabe que quando se tem um único dia na semana para se descansar, a pessoa não vai desprender esse único dia de descanso para ficar cozinhando. A pessoa vai querer dormir,
assistir alguma filme, novela, enfim, que ela gosta, ou até mesmo vai fazer seus afazeres domésticos, porque no dia livre da semana muitas vezes as pessoas têm que limpar a casa. Então, o que a gente vem observando? Cada vez mais as pessoas procuram os alimentos que já vêm prontos, os enlatados, né, os industrializados, que são fáceis. Basta você abrir um rótulo, né, a embalagem do alimento e você já consome esse alimento pronto. A repercussão disso é que esses alimentos eles são extremamente ricos em sódio, em açúcar, gordura. Então a gente vem observando que os brasileiros estão cada vez mais enfrentando problemas como diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, muito devido à sua alimentação ruim. Então a pessoa, ao invés de, ela realmente não é uma falta de vontade, não é preguiça, a pessoa realmente não consegue desprender o tempo dela para que seja preparada uma refeição de qualidade. E eu defendo que os brasileiros tenham maior tempo para poder preparar a sua refeição. Eu, inclusive, defendo que as pessoas tenham um tempo maior de intervalo no almoço, justamente para que consigam até estar com as suas famílias na hora do almoço. Porque a gente tem que pensar que comer também não é só um ato nutricional, também é um ato de afeto. Estar com a família também é importante nas refeições. Esse é um dos primeiros pontos, né? Que então eu trouxe aqui, questão nutricional, o quanto a redução da jornada de trabalho poderia melhorar a qualidade dos brasileiros, né, em acessar uma alimentação de melhor qualidade, né, podendo preparar seus alimentos caseiros, que a gente sabe que são infinitamente superiores aos alimentos que já vêm prontos. Outra questão que eu gostaria de pontuar é a falta de tempo para praticar atividade física. Hoje, o brasileiro é muito sedentário, infelizmente. A nossa sociedade não consegue arrumar um tempo para fazer uma caminhada, uma corrida, um esporte que gosta, né? Seja por lazer, por hobby ou até mesmo por questão de saúde também, né? Hoje a Organização Mundial da Saúde, ela tem um tempo, o brasileiro ele deveria, né? Não só o brasileiro, isso é para todos, né? Nós deveríamos no mínimo fazer 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana. E a gente pode ter certeza que a maioria dos brasileiros não estão conseguindo. Eu tô em débito, hein? Não estão atingindo. Pois é, Terezinha. Eu quero dizer, se tu me permite, Larissa, Pode. que nisso aí que você está falando, as mulheres são as mais atingidas. Com certeza. Porque as mulheres têm, por exemplo, né, segundo o PNAD, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE todo ano, né, de amostra na casa das pessoas, eles vão fazer a pesquisa, que as mulheres, por exemplo, elas trabalham por semana, além do período dela do trabalho fora, dentro de casa, 22 horas e 8 minutos em média, e o homem trabalha 11 horas, 10,8. Então, além da jornada dela, todo dia em casa, ela tem de 3 a 4 horas a mais, dependendo, né, ainda mais se ela for mãe solo, como a gente falou também, de pesquisa de 52% de mãe solo. Então, como uma mulher ela vai para academia? Outra Exato. questão é quanto que ela ganha. Será que ela consegue pagar academia? Porque a mulher no Brasil, ela ganha 20% a menos do que um homem. Né? O presidente Lula aprovou esse ano a lei, né? Sancionou esse ano a lei de igualdade de gênero, que fazendo a mesma função você vai ganhar a mesma coisa. Mas como a gente vai controlar isso? Eu quero até fazer um adendo para depois a Larissa continuar os pontos dela, que eu participo de um grupo de conversa, a gente tem um grupo de conversa que uma mãe falou para mim o seguinte, olha só como isso é um pouco complicado, né? Essa questão da jornada. Que ela era mãe solo, com 2 filhos, e ela estava contente, que ela trabalhava numa empresa grande em Pomerode, e daí ela foi promovida a encarregada. Mas ela estava incomodada com uma coisa. Aí eu falei, mas com o quê? Ela falou que assim, ó, os caras que trabalham comigo na estamparia ganham o mesmo salário que eu. Mas eu, em relação às minhas subordinadas, ganho 30% a mais do que elas.
Ou seja, onde está a equidade do gênero? Ela, sendo encarregada, ganhava o mesmo que os homens. Aí eu disse para ela, você vai lá, conversa com o departamento, fala com a pessoa responsável para resolver isso aí, porque isso não está correto. Qual vocês acham que foi a solução achada pela empresa? E saiu no jornal, meu Deus, como a empresa é para frente. Ela demitiu os homens, que ganhavam mais, contratou mais mulheres no lugar dos homens que elas demitiram, e ela se sentiu satisfeita porque ela continuou ganhando 30% a mais do que as mulheres. E a empresa ganhou colunas no jornal que eu acompanhei, dizendo que foi a primeira empresa que botou na estamparia só mulheres trabalhando. Claro, ganhando 30% a menos que um homem fazendo a mesma função. Exato. Tere, acho que é importante a gente primeiro pedir para as pessoas que estão nos assistindo curtir e compartilhar. Com certeza. Para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, a essa discussão, possam opinar, quem quiser dar a sua sugestão. Eu queria abordar um pouquinho o aspecto histórico, que tu falasse, por que as pessoas estão aqui, por que a doutora Larissa está aqui, a Terezinha estão aqui, defendendo a redução da carga horária. Isso não é inédito, isso já ocorreu na história da humanidade. Nós começamos onde não tinha nenhum direito, né? E as mulheres foram muito importantes nessa luta por direitos. Nas 48 horas semanais, inicialmente, que já foi um grande avanço, Sim. né? Depois a redução para 44 na Constituição de 88, que é recente. Então eu queria que vocês abordassem um pouquinho um tópico sobre o surgimento da luta pela redução da jornada de trabalho, o papel da mulher na luta pela organização do trabalho. Bem, eu quero dizer que lá em 60, né, a Revolução de 64, mas um pouco antes na França, a gente lutou muito para que tivesse o dia dividido em 8, 8 e 8. 8 horas para trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para lazer. Eu não sei, mas eu nunca... Essa conta não fecha, Não, né? eu nunca consegui 8 horas de lazer. Não sei vocês aqui no estúdio, nem quem nos está nos acompanhando. Mas, enfim, foi uma grande conquista, porque se você pensar que na Revolução Industrial a mulher trabalhava 16, chegou a trabalhar 18 horas, exaustivamente. Se você pensar que mulheres e crianças trabalharam no carvão, né, trabalharam nas minas de carvão, e não tinha salário, não tinha nada, não tinha um salário mínimo garantido, e assim... Eles contratavam mulheres e crianças porque pagavam quanto queriam, né? Não tinha nada determinado. Então, a gente veio evoluindo. Se a gente pensar, Roberto, nos anos 90, 80 para 90, eu me lembro que eu participei, com certeza você também, da briga, a Larissa não, porque ela é muito novinha, né? Não tinha nascido ainda. Nós estávamos na rua brigando para que passasse, aqui principalmente, né, em Blumenau, o pessoal trabalhava na prefeitura de Blumenau e sindicato, para que a gente passasse de 48 horas para 40, e a gente conseguiu 44, né? Conseguimos reduzir 4, com muita luta. E eu, quando comecei a lecionar, eu lecionava no sábado. E eu, quando era criança, tinha aula no sábado. E aí eu fiquei pensando, mal eu comecei a lecionar, logo acabou. Graças a Deus, não teve mais aula no sábado, né? Mas agora você pensa como era exaustiva. A professora dá aula todos os dias, e professora a gente sabe que ganha pouco, a maior parte dos professores são mulheres, principalmente na escola fundamental, básica. Elas trabalham de manhã, de tarde, de noite para dar conta do recado, e a tarefa que se faz em casa, e a preparação de aula e tudo mais. Professora, nós vamos falar em seguida sobre essa luta, continuar essa luta das mulheres nesse período para redução, adequação das horas. Eu queria ouvir um pouquinho a doutora Larissa sobre esse aspecto histórico. Teve mulheres que foram queimadas vivas lutando pelo direito a uma jornada digna de trabalho, né? Com certeza, né? Quando a gente pensa as mulheres aí na luta, né, dos direitos trabalhistas, aí a gente não fala só da jornada de 44 horas. Direitos trabalhistas, as mulheres tiveram um grande papel, né, ao longo da história. A gente pode ver o próprio 8 de março surge daí, né, uma data onde as mulheres lutaram muito, né, para conseguir esses direitos. Bom, eu realmente ainda não estava nem nascida nessa época. Revolução Francesa, Revolução Russa, nem nós, né, Roberto? Quisera eu não ter tido nascido também nessa data. Algo interessante que eu também gostaria de pontuar, que a Terezinha comentou, a questão da diferença ainda salarial que a gente, né, observa, da diferença de gênero. E quando a gente faz um recorte racial, a mulher negra ainda sofre mais do que a mulher branca, porque a gente também tem que lembrar que a mulher hoje,
a mulher branca em comparação ao homem branco, ela ganha menos. Mas a mulher negra em comparação à mulher branca, ela ganha ainda menos. Então, nessa situação, de todas, a mais afetada com certeza é a mulher negra, porque ela ainda tem muitas vezes que lidar com, né, a questão de ser mãe solo. Então, até existe uma teoria, não sei se tu já ouviu falar, Tere, da solidão da mulher negra, né? Como a mulher negra, ela é solitária, né? Ela tem que lidar com criar seus filhos sozinhos, porque muitas vezes ela não consegue um companheiro que a ajude a cuidar dos seus filhos. Então, essa solidão da mulher negra faz com que ela enfrente mais arduamente ainda essa dupla e até mesmo tripla jornada de trabalho. Ô Larissa, só para complementar, uma mulher negra no Brasil trabalha 1,6 horas, segundo o PNAD, a mais do que uma mulher branca. Porque a maior parte das mulheres negras trabalham de empregadas domésticas, Exato. trabalham de diarista, trabalham na limpeza, né, na organização. Então, dados do IBGE mostram que uma mulher negra realmente, né, ganha menos ainda que uma mulher branca e trabalha mais, 1,6 horas a mais. A Ana Carolina de Jesus, que vocês devem conhecer, ela é famosíssima, né? Ficou famosa depois, ela era favelada, enfim, e ela, tu falou agora da solidão da mulher negra, me veio ela imediatamente na cabeça. Ela achou um par de sapato no lixo, porque ela juntava latinhas e coisa, enfim, de reciclagem no lixo, e ela limpou esse sapato para a filha dela poder fazer a primeira comunhão, mas o sapato era maior que o pé da filha dela. E ela fala, ela escreve, ela gostava de escrever, e ela começava a escrever nos negócios do lixo, porque ela não tinha, então alguém jogava caneta fora, coisa e tal, e tudo que tem escrito sobre ela hoje era do tempo que ela escrevia nesses papéis do lixo, e ela falava, enquanto as mulheres brancas dormem e os homens brancos dormem, nós negros estamos aqui fora tentando comer. E a fome dói, ela dizia. É isso, a solidão dói, a fome dói, e eu não vejo, é muito importante o que a Larissa trouxe aqui, porque quase ninguém fala dessa questão. Mas vocês têm consciência, ou melhor dizendo, noção, de que muitas pessoas não têm consciência de classe. Então tem mulheres que estão nos ouvindo aqui, talvez até trabalhadoras, ou donas de pequenos empreendimentos, que vão estar assim indignadas conosco. Ah, não, o Brasil precisa trabalhar mais, as pessoas precisam trabalhar mais, trabalho é pouco, vamos perder salário, vamos perder emprego. Então nós temos que tentar falar sobre todo esse aspecto, Terezinha. E aí vem a questão histórica que nós vivemos isso diretamente, que foi com a Constituição de 88, quando começou o debate, doutora Larissa, sobre a redução de 48 para 44 horas semanais, onde as pessoas não precisariam mais trabalhar o sábado o dia inteiro, havia um debate assim na sociedade que muitas pessoas estavam enlouquecidas, empresários, profissionais liberais, até trabalhadores contrários, assim, olha, o país não vai suportar, o país vai quebrar, os produtos vão aumentar o preço, o salário vai reduzir, tudo vai piorar. E, na verdade, a experiência histórica mostrou que não aconteceu isso. Pelo contrário, né? Se criou mais postos de trabalho, o trabalho teve mais espaço, mais vagas para as pessoas trabalharem. Então a gente precisa debater esse aspecto, porque muita gente hoje, mesmo sem se aprofundar nessas informações que vocês estão trazendo aqui, de estatística, só às vezes por uma questão de formação ou até política, já vão se colocar contrárias a essa alteração e redução de jornada. Então esse debate ele tem que ser levado para conversar com as donas de casa, com as trabalhadoras, com os trabalhadores. Vocês já enfrentaram algum questionamento, alguma resistência com relação a isso? Sim. Sim, já enfrentei. Já vieram, né, inclusive jovens trabalhadores que são vítimas, né, da escala 6x1, questionando, poxa, mas não tem como a gente acabar com a escala 6x1, reduzir a jornada de trabalho, porque tudo vai falir, né? E aí eu até, né, comentei com essa pessoa em específico que eu trouxe essa questão histórica. Ao longo da história, então, sempre houve justamente essa discussão, né?
Quando era para reduzir de 16 horas, não tem como trabalhar menos do que 16 horas por dia porque vai falir. Não, agora não tem como trabalhar menos do que 10 horas porque vai falir. Não tem como trabalhar 44 horas porque vai falir. Então, ao longo da história, a gente sempre ouviu esse discurso, que é um discurso, né, capitalista, que ele é utilizado pelas grandes empresas, pelos grandes capitalistas, para justamente fazer a cabeça do trabalhador e o trabalhador, né, acreditar nessa mentira e ele mesmo ser contra o fim da escala 6x1, porque ele acredita realmente que não vai dar se for dessa forma. Mas eu acho que a gente tem que pensar que todas essas mudanças sempre elas se mostraram muito benéficas, ao contrário de maléficas. Então, toda vez que a gente teve uma redução da jornada de trabalho, a gente viu que a produtividade aumentou, as pessoas trabalharam melhor, as doenças, né, diminuíram. Então, as faltas ao trabalho também diminuíram. Os acidentes de trabalho, me parece que reduzem, né? Eu trouxe aqui um dado, uma pesquisa que eu achei muito interessante, uma pesquisa feita no Reino Unido, com 61 empresas e mais de 3 mil funcionários. Então, essas 61 empresas, durante 6 meses, eles funcionaram na escala 4x3. No final desse estudo, né, desse experimento, dessas 61 empresas, foram 56 que quiseram continuar trabalhando, funcionando na escala 4x3. Por quê? Porque eles viram que os funcionários trabalharam melhor, os funcionários chegavam mais dispostos ao trabalho, então as relações de trabalho melhoraram, tanto a relação do patrão com o empregado, como entre os próprios funcionários. As pessoas faltaram menos, teve menos atestado de trabalho, as pessoas pediram menos demissão, reduziu drasticamente os pedidos, né, de demissão. Então, eles viram um aumento da produtividade das empresas, tanto que os próprios empresários, no final das contas, defenderam, né, a escala 4x3, para vocês verem. Eu tenho um adendo para fazer sobre isso que a Larissa está falando. Da professora de sociologia. Vamos lá. Porque eu tô Temos que discutir. Com certeza. Porque ela é médica da área da saúde, mas eu quero dizer que, assim, quando a gente pensa num todo, eu também compreendo quando o Roberto colocou isso, porque se eu sou uma microempresária e nós, no Brasil, a nossa maior parte da economia é baseada nas micro e pequena empresa. Sim. No MEI, né? No MEI. Eu estou falando da micro, porque o MEI é uma precarização do trabalho que eu também quero falar aqui agora. É uma ilusão, né? Sim. Mas eu estou falando das micro e pequena empresa, aquela que contrata 8 pessoas, 10, enfim, né? Para mim vai ser muito difícil que a pessoa trabalhe só 2 dias, que a pessoa trabalhe só 3 dias. Por quê? Porque eu já pago uma carga elevada, a gente não tem políticas de verdade públicas voltadas para as micro e pequena empresa. O que a gente tem são linhas de créditos que na verdade não são divididas. Eu estou escrevendo um livro a respeito disso, então eu posso falar com propriedade. O Sebrae, quando vem o dinheiro agora, tem várias linhas de crédito que vem do governo federal, mas eles não separam se o dinheiro é para empresa grande ou pequena. O dinheiro vem e geralmente a pequena não chega lá, porque ela tem tanta burocracia que ela não consegue ganhar. Então eu me coloco num lugar, e também tem um outro dado que saiu semana passada. A maior parte das microempresas são chefiadas por mulheres. Só que eles não falaram o segundo dado. O que mais fecha também são as empresas de mulheres. Por quê? Porque geralmente elas abrem essas empresas porque elas podem trabalhar em casa, porque elas têm um horário flexível para pegar o filho na escola, que é a tripla jornada de trabalho, porque ninguém conta isso, mas ela não está no lazer. Ela está no trânsito para buscar o filho na escola, está levando o filho na creche, está levando o filho, enfim, no dentista, isso por tudo, né? Então, olha só. Eu compreendo que no Brasil a gente vai ter uma problemática para resolver isso aí. Por quê? Porque a maior parte da nossa economia é baseada na micro e pequena empresa. E olha só, quando eles vêm na televisão e dizem, olha, semana passada teve um congresso aí onde as mulheres estavam na frente do empreendedorismo, mas não mostraram os dados que elas é que mais falem, porque o próprio dado do Sebrae também diz que ela não consegue a linha de crédito, porque ela não tem fiador, ela não tem bens para
para poder avalizar essa linha de crédito que ela precisa para tocar a empresa dela para frente. Se a gente parar um pouco e pensar na pandemia do Covid, você vai ver que quem mais trabalhou durante, né, a Covid, durante essa pandemia, foram as mulheres, mulheres na área do cuidado, da enfermagem, mulheres na creche. Olha, eu preciso falar isso porque isso é uma coisa que me marcou muito. Eu e mais 3 professoras, e tenho que fazer jus ao nome porque foram fantásticas, né? A Tatiane, a Anne e a Érica, a gente subiu os morros aí durante a pandemia dos nossos alunos que não podiam, enfim, estavam num momento difícil, a gente foi levar a cesta básica para eles. O que a gente encontrou de mulheres que corriam em nossa direção pedindo pra gente cesta básica porque elas eram dona de creche, não tinham mais ninguém para ela cuidar, elas não tinham como. Outras que corriam dizendo que elas eram manicure, pedicure, enfim, não tinham o que fazer durante a pandemia, não tinham comida. Outras que corriam na nossa direção pedindo, pelo amor de Deus, que elas eram diaristas e não tinham o que comer se a gente tinha uma cesta básica. Parece que a gente foi ficando assim, ó. A gente foi levando para os nossos alunos e a gente foi aumentando os amigos que foram doando, porque eram as mulheres as mais atingidas. Então, assim, isso tem que ser colocado, porque coloca-se na cabeça da mulher, como o Roberto perguntou, elas vão ficar bravas se ouvir a gente falar nisso, e eu compreendo. Mas só que também, por outro lado, a tendência até racional do Congresso que nós temos aqui é que essa redução seja escalonada. Essa é uma tendência. Essa discussão inicial. Outra coisa, não significa que vai se trabalhar menos dias na semana. Pode-se trabalhar menos horas. Exato. Né? Então, é toda uma discussão que vai evoluir. E outra questão, as pessoas têm que compreender, as pessoas têm que entender e têm que começar a participar desse debate, que em 5 ou 10 anos, no máximo, a relação de trabalho vai mudar completamente no planeta. A inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente. E todo mundo vai ter que se alimentar, todo mundo vai ter que sobreviver. Tá? Agora, isso é indiscutível, que a inteligência artificial vai substituir muita gente em todos os setores. E que os governos, inclusive, vão ter que criar uma regulação para ver na mão de quem que vai estar essa inteligência artificial e essa capacidade de produção, porque as pessoas precisam se alimentar. Agora, usando esse parâmetro, porque tem países que já estão na nossa frente nessa discussão, que já avançaram até por uma necessidade. Para que todos tenham condições de sobreviver, de ocupação, nós vamos reduzir escalas. Alguém tem aí as comparações de outros países? A Dinamarca é 2 por 5. Trabalha 2 e folga 5. Quantas horas na semana? Trabalha 7 horas por dia, 14 horas. Mas na semana quantas horas? 14. 14 horas só? 14? A Dinamarca. cada dia. Não. 7 horas, só 14 horas. 14 horas na semana? Eu quero me mudar para Dinamarca. E o governo, ano passado, é a maior polêmica com isso, porque o governo está dando bolsa para as pessoas ficarem em casa e muitos não queriam ficar e o governo acabou convencendo por causa da IA. É que vai ser uma situação que vai chegar um momento que não vai ter mais emprego para todo mundo. Né, os prédios, o vidro, é tudo robotizado, é tudo. Eu tenho amigos que moram na Dinamarca, enfim, eles mandam para mim. A coisa assim está avançando rapidamente e coisas simples. Por exemplo, nós temos uma lanchonete que atende o prédio aqui onde nós temos o escritório. Esses dias chegou um senhor com uma proposta para colocar um mercadinho automatizado no hall de acesso do prédio, onde as pessoas iam se servir, pegar o seu refrigerante, o seu lanchinho e tal. Automaticamente isso ia acabar prejudicando a lanchonete que nem está no prédio, mas serve ao prédio. Claro. E isso é uma situação que vai acabar atingindo a todos. Fora a instrumentalização de vários serviços que a inteligência artificial está tirando lugar, é de advogado, é de médico, é de professor. Hoje saiu uma decisão interessante sobre o ensino à distância, tá? Para que, justamente no sentido de que tenha mais presencial, né? Porque é justamente para assegurar serviço para todos. Tem outros países com uma escala mais próxima ao Brasil, doutora Larissa? Se eu não me engano, a Índia, acho que a Índia trabalha mais, né, do que nós. Muito mais. E quais os países que trabalham menos? Canadá, que eu vi 32 horas semanais. Europa? Portugal, Espanha. França, 35 horas 35 semanais. Algumas empresas 30 na França e em Portugal também. Ou seja, nós não estamos discutindo nenhum absurdo, nós estamos discutindo a possibilidade de realidade, porque a produtividade do Brasil é próxima à produtividade desses países.
Roberto, eu quero lembrar de uma coisa. Tu falou em país, olha só, ela falou da Índia, já me veio automático. Você sabe que aqui na Companhia Aérea eles fecharam vários setores. O que eles fizeram? Você sabe? Levaram tudo para a Índia. Na Índia, eles são divididos em castas. Então, o pária, que é o último, ele é o intocável, ele é o impuro. Eles não podem trabalhar dentro do hinduísmo, da crença deles, não podem. É que lá eles não conseguem mudar de escala social, né? É casta, não é classe, é casta. É. Nasceu daquela casta, vai ser Vai sempre. ficar sempre ali, né? E 70% da população deles é pária. O que muito inteligente o capitalismo fez? Levou tudo para ser feito lá, as camisas da Hering. Um Dalit trabalha 12 horas por dia na Índia ganhando R$10. E para ele é muito dinheiro, porque lá ele não ganha nada. E daí eles fazem as camisas da Hering, e daí eles não pagam mais 10º, férias, fundo de garantia, nada, porque eles fecharam tudo. Como é que está a carga horária na China? Porque é muito falado a China no Brasil. A China 40 horas. 40 horas, menos do que no Brasil. Porque muita gente tem a informação de que na China o trabalho é escravo, é explorado. Vocês têm certeza que está nessa linha de 40, eu 40 horas? Absoluta. 40 horas semanais, né? Inclusive, a China fez um grande combate ao trabalho escravo, né? Muitas pessoas ainda acreditam porque, claro, a mídia burguesa sempre vai colocar a China como esse terror todo, tá? Mas a China fez um grande trabalho contra o trabalho escravo e também ao trabalho infantil. E hoje a realidade da China, felizmente, é uma realidade bem melhor e eu falo com propriedade, eu acredito que é bem melhor que o Brasil. Sim, eu quero fazer um adendo sobre a China. As pessoas, trabalho 10 horas. Em alguns locais somente que estão em desenvolvimento. Exato. Assim que eles chegam no desenvolvimento, tem inclusive lugares que trabalham 38 horas por semana. Nós trabalhamos 44. Inclusive, se você pegar os Estados Unidos, que aí os capitalistas adoram, os Estados Unidos hoje enfrentam muito mais situações de trabalho escravo, né, ou trabalho similar à escravidão do que a China. Para o americano mesmo, qual é a carga horária do americano? Porque existe o americano e existe o imigrante que está lá, né? Que daí tem uma carga horária... Se eu não me engano, é 44 horas semanais do americano. Mas, na prática, o americano... É de 40 a 44, dependendo da empresa e o estado. Por exemplo, no Massachusetts é 44. Se você é em outro estado, quanto mais você põe o estado mais conservador, o máximo deles é 48 ainda. E nós temos um problema aqui com relação aos países desenvolvidos, porque se a gente pegar a Europa, eu nunca estive lá, tá? Mas a gente fala por informação de que já esteve, né? Então, a Europa são países pequenos e com excelente transporte coletivo. Então, certamente, o deslocamento da residência de um trabalhador até ele chegar na empresa é infinitamente menor do que no Brasil. Se nós temos hoje uma carga horária média de 8 horas, no mínimo as pessoas gastam para se deslocar da residência até o trabalho e depois retornar, no mínimo 12 horas, 13 horas. Eu morei na Inglaterra, eu posso falar com propriedade, né? Também morei na Escócia. Eu vou dizer, entre onde eu morava e onde eu trabalhava, era 55 quilômetros. A gente fazia em 15 minutos de trem. 15 minutos. E é pontual, é uma coisa fantástica o transporte na Inglaterra, na própria Escócia, enfim, no Reino Unido, né? Então, assim, cara, tu não precisa igual a gente no Brasil. Se tu vai para São Paulo, eu não sei você, me dá uma coisa ruim, uma tristeza. Eu vejo as pessoas dormindo dentro do metrô, sai do metrô, pega o trem, pega o outro trem lotado. Blumenau, para atravessar a cidade no horário de rush, vai levar 1 hora. É verdade, nem precisamos para né? Eu levo 1 hora, mais ou menos. Vocês já trabalharam fora de Blumenau. A doutora trabalha em Indaial. Num posto de saúde? Sim, posto de saúde. Se desloca de automóvel? De automóvel. Quantos minutos para ir? Para ir, eu levo em torno de 45 minutos. Para voltar, dependendo do horário, 1 hora. Isso acaba impactando na carga horária do trabalho. Mas aqui dentro é pior. E tu trabalhavas em Pomerode também, né? Como professora. Sim. E eu vou te falar. E qual o tempo de deslocamento? Sim, da minha casa, que não era muito assim, longe de Pomerode até lá por causa do trânsito,
eu começava às 6h30, eu tinha que sair 5h15 de casa. Ali da Fortaleza. Da Fortaleza, ali da Via Expressa. E muitas vezes chegava atrasado. O trânsito é muito intenso. E para retornar? Para retornar, porque eu voltava 22 horas, era mais rápido. Mais tranquilo. Mas assim, ó, de manhã eu trabalhava aqui no Luiz Delfino e saía aí da Fortaleza. Eu não tinha como sair, começava às 7h30. Eu tinha que sair de casa 5h15 para poder chegar a tempo aqui. Se eu não me engano, foi o Célio Ron que me passou essa informação, que a média no Brasil, entre o deslocamento e a jornada de trabalho, é de em torno de 14 horas no dia. Ou seja, sobram 10 horas. Para você dormir, teria que dormir pelo menos 8, né? Não dorme, né? Ou seja, é só o tempo de chegar em casa, tomar banho. Inclusive, sobre essa questão do sono, até algo que eu trouxe um dado interessante, uma curiosidade. Não sei se vocês sabiam, mas quando foi feito o estudo do sono, né, esse grande estudo que teve, que descobriu que a gente tem que dormir 8 horas por noite, ele foi feito apenas com homens. Então, recentemente, eles refizeram esse estudo e eles incluíram as mulheres nesse estudo. E, na verdade, as mulheres precisam de 9 horas de sono. Nós precisamos de 1 hora a mais de sono do que os homens por questão hormonal, né? Os nossos diferentes hormônios exigem que a gente durma mais. Agora, que mulher que dorme 9 horas Meu por Deus, noite? eu tô na menopausa, não durmo nem 5, tô ferrada. Terezinha. Que mãe solo dorme isso? É. Não consegue. Terezinha, como nós estamos discutindo aqui, conversando, a questão da redução da carga horária para que as pessoas possam viver mais. Claro. E ninguém está aqui em prejuízo, nem do empresário, nem do ente estatal, que é um grande empregador, nem do MEI que está ali trabalhando, que eu acho que a situação do MEI não vai melhorar, a situação do micro pequeno empresário também não, ele vai continuar com horário exaustivo, mas quanto mais trabalho o CLT, maior vai ser a carga também do MEI e do micro pequeno empresário. Reflexo na educação. Tu dá aula para alunos de 2º grau. Sim, para ensino médio. Ensino médio, de 1º ao 3º ano. Sim. Boa parte desses alunos já trabalham. Trabalho. 2º e 3º ano, principalmente. Então vamos colocar que eles trabalhem 8 horas por dia. Vamos colocar 1 hora só de deslocamento. 9 horas. Quantas horas eles ficam na sala de aula? 3 horas, 3 horas e meia. 3 horas e meia à noite. 3 horas e meia? Durante o dia, 4 horas. Com 9, 12 horas e meia, mais 1 hora de deslocamento. Vamos botar 13 horas. Aham. Mas, porque eu dou aula em Gaspar e ali muita gente trabalha nessas indústrias ali perto, muita gente trabalha em lota e trabalha em condições precárias. Sobra pouco tempo para você descansar, Chego muito cansado na escola. A conta não fecha, Semana passada eu perguntei para um aluno, querido, tu tá cansado, né? Eu olhei pro rosto dele, aí ele falou, sim, professora, eu trabalho numa madeireira. Então, a médio prazo, doutora Larissa me corrija também, a médio prazo, a redução da carga horária, ela vai possibilitar uma melhor qualidade de vida, um melhor aproveitamento também do aprendizado. Com certeza. E isso vai ter um retorno em produtividade. Claro. No desenvolvimento do estudante, num contexto todo, a sociedade. Porque tem um ditado popular que, assim, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E se a gente pegar esse ditado popular e traduzir para a realidade, não deixa de ser verdade. Por quê? Para você ganhar dinheiro, você tem que se especializar, você tem que ter formação, você tem que ter vários aspectos da vida que, se você trabalhar demais, não vai conseguir alcançar. Então nós temos que pensar no lazer, na formação, a qualidade de vida para que você possa ter uma ascensão social melhor. É isso que vocês estão defendendo? Sim. Eu pergunto para os alunos assim, qual é o lazer de vocês? Sabe o que eles me dizem? WhatsApp, rede social. Tá, mas vocês, sei lá, o que vocês fazem no final de semana? Porque eu trabalho com eles um texto, falando de história, né, de questão histórica, eu me lembrei do texto do Henry Ford. O Henry Ford, ele mandava os fiscais atrás dos seus trabalhadores, preste atenção, para ver se eles estavam no bar. Se estivesse no bar ou bebendo, os fiscais da fábrica, olha que absurdo, tiravam eles de lá. Porque o domingo, quando deu um dia de domingo, era para ir na igreja e descansar. Porque se pregava na igreja que cabeça vazia, oficina do diabo.
Então você não deve trabalhar, você não deve descansar muito, senão você vai pensar em ganhar dinheiro, né? E para ganhar dinheiro era só o Henry Ford e os patrões, eles não queriam. Então, é claro, né, que quando a gente ouve que, olha só, trabalhando a gente chega lá. A gente chega lá onde trabalhando? No ponto de ônibus? A gente chega onde? Sei lá, no terminal? A gente chega na fábrica? Ou então eles dizem, olha gente, o trabalho enobrece o ser humano. Eles não mentiram, porque eles nunca falaram que o trabalho enriquecia o ser humano. Eles falaram que enobrece. O que é uma pessoa nobre? Né? Uma pessoa que tem caráter, uma pessoa mais. Mas a gente quer ter dinheiro também, né? Não só caráter, coisa e tal. Então, olha bem como uma coisa está ligada à outra. O que nos foi passado dentro da questão da religião. E o Henry Ford, depois de um tempo, mandou fazer um estudo, inclusive eu estou trabalhando isso com eles, sobre a escala 6x1 e a questão do Henry Ford. E percebeu que se ele desse um dia inteiro e o sábado, né, eles voltavam produzindo mais. E quando ele deu o domingo para eles, ele percebeu que quando eles voltavam, eles produziam mais. Sim. E quando eles ficaram domingo e meio, sábado, daí ele escreveu que, eu vou trazer essa carta para você ver, ele escreveu que realmente o trabalhador, quando tem um pouco mais para descansar, ele volta e produz muito mais. E é isso, o que a gente quer é isso, a gente não quer que ninguém se prejudique, a gente quer que as crianças tenham os pais em casa, a gente quer que as pessoas tenham horário para dormir, que possa dormir. Eu não sei, né, as mulheres que estão nos acompanhando aqui, enfim, mas quantas vezes eu fui dormir 1h da manhã porque eu não tinha tempo para limpar a minha casa, e quando eu chegava da aula à noite eu ia limpar a minha casa. Esses dias meu sobrinho falou para mim, tia, eu me lembro como a tia era louca. Não é uma questão de ser louca, é uma questão de tempo. O dia não fecha. Precisa, né? Tem alguns comentários aqui do Paulo Renzi. Ele fez vários comentários. Eu vou ler alguns aqui. No Brasil, ele diz, no Brasil várias leis protegem os negros. Na relação trabalhista não tem nenhum benefício a questão de ser negro ou não. Não. Ele acrescenta o seguinte, na China a média é de 46,1 horas de trabalho. No Brasil a jornada média é de 39 horas semanais. Para o CLT não é 39, não, CLT é 44. É 44. Né? Nós estamos falando do trabalhador CLT. E a China é muito grande, tem que ver de onde é que ele pegou 46,1. Mas tem gente que pensa que é muito mais do que o 46. Se for o 46, é só 2 horas a mais do que o Brasil. Exato. Né? Os trabalhadores têm direito, continua o Paulo, os trabalhadores têm direito a pelo menos um dia de descanso por semana. Trabalhadores sob o regime de jornada de trabalho padrão normalmente têm direito a 2 dias de folga por semana. Padrão. Mas daí eles trabalham mais de 8 horas no dia para não trabalhar sábado e domingo. O que ele fala é o geral, né? O geral aí verdade. Não trabalha sábado e domingo. É o que os meus alunos fazem. Desde 88. E estão dormindo na sala de aula. Porque antes de 88, todo mundo tinha que trabalhar pelo menos até sábado ao meio-dia. E tu é desse tempo. Isso. Então, graças à Constituição, graças aos sindicatos, graças à nossa luta. As lideranças sociais, as mulheres, os trabalhadores se reuniram. Hoje a gente trabalha 44 e o Brasil não quebrou. Nos feriados prolongados, como é o caso do Dia do Trabalhador, os chineses precisam trabalhar 1 ou 2 dias a mais, sábado ou domingo. Na semana que antecede ou posterior à celebração, são chamados dias de trabalho. Ao todo, os chineses têm 7 feriados nacionais e 28 dias de folga no ano. Então até que não é tão ruim lá, né, Paulo? As leis trabalhistas na China são rigorosas e definidas pelos governos nacional, provincial e municipal. Elas têm como pilar a lei dos contratos de trabalho. Sueli Petri, essa aqui é a professora Sueli Petri? Cuidadora de pessoas doentes em casa, trabalham 25 horas por dia e não recebem nada. E não são reconhecidas nem por governo, nem amparo de justiça. Nós, cuidadoras, não temos do INSS nem pensar. Dona Sueli, esse é um trabalho cansativo. Eu conheço a Dona Sueli. E cada vez precisa mais pessoas para cuidarem de pessoas, né? E a senhora tem que recolher contribuição para o INSS, para que um dia a senhora possa se aposentar. Mesmo que seja com salário mínimo ou 2 salários, mas que a senhora tenha um benefício para que o dia que a senhora precisar ser cuidada, a senhora tenha o mínimo necessário para a sobrevivência. Ela diz aqui, eu sou uma mulher muito triste e não sou realizada, pois só sirvo para ser empregada doméstica do meu ente querido de domingo a domingo, muito triste.
Terezinha, olha que triste. depoimento aqui da dona Sueli. Ela é uma mulher muito triste, não é realizada, porque ela só serve para ser empregada. Eu acho que é exatamente isso que nós queremos mudar, né? Eu gostaria Porque antigamente tinha uma cultura, doutora, que a gente tinha que viver para trabalhar, Exato. né? E nós temos que trabalhar, na verdade, para viver, isso né? aí. Para viver melhor, Eu gostaria né? de pegar um gancho à fala da Sueli. É algo muito interessante. Durante muitos anos, a medicina ela acreditou que saúde é ausência de doença. Então, você não tem doença, você é saudável. Isso. Esse é um conceito muito raso, muito simplório, que não define o que é saúde de verdade. A saúde, ela é, na verdade, um completo bem-estar biopsicossocial. Não tem como eu dissociar a saúde sem falar do psicológico do indivíduo. Não tem como eu falar em saúde sem falar do social do indivíduo. Então, como que a gente vai falar em saúde numa escala 6x1 com um relato desses da dona Sueli, onde a pessoa é infeliz, onde a pessoa não está satisfeita com o seu trabalho, né? Onde a pessoa está com o seu psicológico totalmente abalado. A saúde, né, dessa pessoa, a saúde mental e, consequentemente, a saúde física é extremamente prejudicada com essa escala, né? E no caso da Sueli, ela nem regulamentação tem, né, nessa profissão dela. Realmente é um relato muito muito... impacto na saúde dela, né? Com Cuidar do certeza. marido acamado, Olha né? só, hoje... É. Hoje os problemas psiquiátricos, eles, né, em relação ao trabalho, eu estava pesquisando sobre esse dado, eles aumentaram em 40% nos últimos anos. Isso é muito quando a gente para pensar, tá? Hoje as pessoas, elas não conseguem se dedicar às suas famílias. Antes a gente estava comentando sobre maternidade e também quero trazer sobre a questão da paternidade também, porque os homens também não desenvolvem o seu papel em ser pai nessa escala de trabalho que a gente vive. Ou, além da realidade das mães solo, a gente também tem a realidade das mulheres que escolhem não trabalhar para serem sustentadas pelo marido, enquanto o marido trabalha o dobro. E aí o que a gente tem de problema? Uma criança que cresce com um pai ausente e uma mãe da qual faz todo o trabalho doméstico, que não é reconhecido como um trabalho. O trabalho de casa não é visto como um trabalho. E a mulher, então, ela não ganha nenhuma remuneração por isso, enquanto ela tem que depender do marido, que nem em casa muitas vezes está para ver seus filhos. E o dia que termina o relacionamento dela, por vários motivos, um relacionamento pode chegar ao fim, Exatamente. ela fica sem eira nem beira. Sem onde ter Na sem ter Argentina onde é cair. regulamentado e a dona de casa, não doméstica, ela ganha um salário mensal na Pois Argentina. é. Mas algo que aqui gente a deveria mulher ter. que se dedica ao lar, há uns anos atrás, caso ela separasse, o marido tivesse um bom rendimento, ele era obrigado a continuar pagando uma pensão para ela. Isso não existe mais no Brasil. Né? Raro caso extremo que a pessoa fica doente durante o relacionamento. Agora, terminou o relacionamento, encerra-se o vínculo, e se a mulher não tiver contribuição previdenciária, se ela não tiver uma carreira profissional, ela vai passar por um período muito difícil na vida. Certeza. Pode ficar completamente dependente, muitas das vezes já ficaram fora do mercado de trabalho, depois de uma idade é difícil se readaptar, né, Terezinha? Eu quero falar sobre Aí isso. é a sociologia, né? Eu peguei um Uber na semana passada, e a Larissa estava lá na palestra, na FUB, que eu falei sobre isso. E a senhora do Uber, meu carro estava na oficina, era uma senhora, sei lá, perto dos 50 anos, assim, daí tinha uma criança atrás do bebê conforto. Ela disse, a senhora não liga, né? Aí eu falei, mas ele é quem? É meu filho? Eu olhei para ela e falei, eu falei para ela, e pode, né, trabalhar com o filho assim, eu não sei. Daí eu falei para ela, tudo bem, né, porque eu compreendo. Ela disse assim, olha, eu trabalhei como bancária anos e agora eu deixei para ser mãe mais tarde, olha só, porque a minha profissão me cobrava. Daí quando eu fui mãe agora,
eles me demitiram porque eu não estou mais tão bonita, eu engordei por causa da questão hormonal, enfim, coisa e tal. O mercado tem muito essa cobrança, né? Maternidade, tá? Claro que sim. Mas as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas feio não entra no mercado de trabalho fora do padrão. E nisso, eu quero responder para o Paulo Reis, eu acho que é esse que me mandou, né? Que quando se botava lá no jornal antigamente, pessoa de boa aparência, que não pode mais, queria se dizer, não queremos negros. Não queremos magros, não queremos gago, não queremos, enfim, né? Não pode mais, mas... Então, olha só. O que ela me disse? Eu ganhei meu filho é um menino e, enfim, se separamos, isso que tu acabou de falar aí, Roberto. Se separamos e eu tenho que dar conta da vida, eu tenho que pagar o negócio da minha casa lá, o financiamento, eu fui trabalhar de Uber, era a única coisa que me sobrou. E eu não tenho creche. E quando ela falou que não tinha creche, eu em São Paulo peguei uma senhora Uber também, e ela falou, eu ganhei bebê há 1 mês. Eu falei, onde é que está o seu bebê? Porque eu vi que ela estava toda inchada. Ela falou assim, na creche, porque aqui em São Paulo, o Tarcísio, ele abriu creche a partir de 15 dias para as mulheres que trabalham de Uber. Isso aí é qualidade de vida? Isso aí não vai afetar as relações familiares? A gente quer uma vida melhor ou a gente quer uma vida pior? A gente quer uma mãe presente ou a gente quer uma mãe, um pai, enfim, uma família? E a educação, como tu falou. Meu Deus, eu tenho um aluno que trabalha 8, 9 horas fazendo hora extra e vai para a escola, ele está cansado, ele está morto, ele não produz. Deixa eu fazer um adendo no teu comentário. Como é que eram os anúncios de emprego? Pessoas de boa aparência. E aquela música? Precisa-se de moça com aparência para secretária. Isso. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Né? Ninguém fala que o homem precisa ser bonito. É a cultura, a doutora Larissa, que é bem mais jovem, está rindo aí, mas era uma cultura que virou até música. Então tu tinha que te enquadrar naquele padrão. Sim. Olha, precisa-se de moça com aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. É para desenvolver a atividade dela, né? Só para as pessoas pensarem. E eu só quero fazer uma adendo que tu falou também, porque ele falou lá da questão do negro, né? O moço que está nos acompanhando. Eu tenho uma aluna na universidade, uma aluna na universidade, e ela me disse, contente, negra, eu passei em todas as etapas, só tem eu e outra. E ela fala 3 idiomas. Ela fala inglês fluente, ela fala alemão, ela fala espanhol. 4, né? Porque o português é a língua mãe. E eu olhei para ela e falei assim, eu não sei. Ele sabe que tu é negra? Não, eu vou direto agora e é a secretária executiva. Eu falei, eu não quero jogar areia, né? Mas não sei. A outra é como? A outra é loira. De noite ela veio, ela fazia direito, professora. A outra foi escolhida. Ela não sabe nem falar inglês direito. Eu falei, o que eu te disse? Então, veja bem, Paulo, que você que falou sobre a questão dos negros. A questão do negro não é uma questão só de ser regulamentado na lei, é uma questão histórica, é uma questão cultural, é uma questão muito mais ampla, assim como da mulher, e esse dado que a Larissa trouxe, que eu não sabia, que a mulher tem que dormir 9 horas no mínimo. Por isso que eu vivo cansada, né? E é uma reparação muito difícil de ser feita, e tem pessoas, por razão puramente egoísta, são contrários. Terezinha, também é que tem muito a ver, né, doutora Larissa, com a visão que cada um tem do mundo. Sim. E isso, as pessoas às vezes têm que sair um pouquinho da caixinha, tem que começar a pensar um pouco melhor sobre o que é o mundo, o que é o país que nós vivemos, porque tem gente que pensa que está aqui de favor. Às vezes a pessoa pertence a uma escala social mais baixa, é um trabalhador braçal, não tem uma formação, veio de família pobre, então ele se coloca como se ele estivesse aqui de favor, que esse país pertence para o dono da Van, para o dono da Hering, para o dono das grandes empresas, das grandes companhias, e que nós precisamos dessa gente para ter um empreguinho, graças a Deus que eles empregam a gente. Tudo bem, você pode pensar assim, só que a realidade, o que vai te emancipar e emancipar todo o povo brasileiro e melhorar as condições de vida, assim como ocorreram em outros países, é você ter uma visão sociológica mais justa do que você é dentro desse conjunto. Esse país não pertence ao fulano, ao beltrano, esse país pertence a todos.
E não é porque alguém tem mais dinheiro que ele tem mais importância do que você dentro desse contexto. Então nós temos que pensar o país, aí você pode simplificar se você tiver dificuldade. Eu faço isso, tá? Eu tento olhar desse prisma. Eu imagino o Brasil como uma empresa. Eu penso o Brasil como uma empresa. Uma empresa da qual eu sou sócio, igual todos os outros. E essa empresa, ela produz riquezas. Essa empresa, ela tem petróleo, ela tem rios, ela tem áreas produtivas, ela tem coisas maravilhosas. Eu sou sócio dessa empresa. Eu tenho direito a essa empresa. Então, na minha parcela, eu posso contribuir para ajudar a formar as regras de convivência. E as regras de convivência, onde quem quer trabalhar mais e ganha mais, beleza, ótimo, mas que todos possam ter uma vida digna. E nos países ditos como civilizados ou desenvolvidos, e onde as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, é assim. As pessoas se posicionam, né? Elas lutam não como quem está de favor. Porque é fácil chegar, mas então o empresário vai embora daqui. Gente, você pensa que em outros países os empresários vão encontrar situação mais cômoda do que tem aqui? Eles vão ficar bilionários em poucos anos, como muitos conseguem? Eles vão ficar milionários, como muitos conseguem? Tem muita gente que quebra, principalmente os que vêm de baixo. Mas vai ver quanto que se paga de imposto nos Estados Unidos. Vai ver quanto que se paga de imposto na Europa. Aqui no Brasil a gente reclama, está pagando, e eu acho alto, 8% sobre a herança. Nos Estados Unidos é 37%, quer aumentar para 39%. Então quem não paga imposto não tem ideia o que não é, o que são os outros países. Nós temos problema? Temos problemas sim, no Brasil nós temos muitos problemas. Mas nós temos muita coisa boa, essa terra aqui tem coisas maravilhosas, e nós podemos juntos discutir uma forma que todos possam trabalhar, produzir e viver melhor. Viver. Nós temos que viver. Não adianta só trabalhar. A sociedade que pensava em só trabalhar, ela está ultrapassada. Era o tempo que os meios de produção eram rústicos. Hoje, só o Brasil consegue produzir para alimentar o mundo. E não é só alimento, nós conseguimos produzir tudo. Então os bens de consumo, as riquezas, elas precisam ser divididas. E as pessoas têm que ter tempo para viver. Não fique só se cobrando, achando que você tem que trabalhar 44 horas semanais, que é isso mesmo, que precisa. Não. Olhe quanto que a elite trabalha. Olhem quantos que têm poder trabalham. Os que têm dinheiro trabalham. Quantas horas semanais faz o deputado, o senador, o grande empresário? Tem uns que são malucos, trabalham até demais. Tem, mas não são obrigados. Né? E não ganham salário mínimo. Isso. E agora trabalham em escala 3x4, né? Vamos falar aqui. Agora você ser obrigado a trabalhar 44 horas semanais, ganhar pouco e sofrer muito, é uma escolha sua. Você pode ajudar a fazer uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então vocês são socialistas. Não é isso que nós estamos falando. Dentro desse próprio capitalismo aqui, com essas regras da nossa Constituição, é possível fazer uma sociedade mais justa. Sim. Mas se veja como um membro integrante dessa sociedade e não como alguém que está de favor aqui. Eu gostaria de falar uma coisa sobre isso que tu falou agora, que é muito importante. A dona Rosângela, uma senhora que trabalha na Cremer, olhou para mim, ela disse que queria se aposentar e brincar com o filho dela. Cara, isso me deu um nó na garganta quando eu perguntei: e aí, dona Rosângela, tá brincando com o seu neto? Não, eu tô com DORT. Para quem não sabe o que é DORT, é esforço excessivo do trabalho repetitivo, né? Osso molecular, trabalho repetitivo. Que é diferente de LER. LER eu posso ter fazendo uma coisa que não está relacionada ao mundo do trabalho. DORT é especificamente o mundo do trabalho. E ela trabalhou de costureira 30 anos. E ela não consegue pegar o neto no colo. Não consegue, porque ela está com os braços, né, detonados da DORT. Aí eu pergunto, é essa sociedade que a gente quer? Tere, só um adendo. Hoje, 15 milhões de brasileiros estão, né, apresentam quadros de LER-DORT no Brasil. E o trabalho excessivo pode também reduzir a tua perspectiva de vida.
Claro. Reduz a tua Imagina longevidade. só, Com certeza. a pessoa que perde a sua mobilidade, imagina quando ela chega numa idade mais avançada. Ela perde a autonomia, porque se você não tem a capacidade de levantar o braço para pentear um cabelo, escovar os dentes, ou conseguir poder se limpar ao fazer as suas, né, fazer sua higiene, imagina, essa pessoa vai definhar numa cama. E a gente tem uma impressão de que agora todo mundo está vivendo mais, 77 anos, a média 77,5, né? A média de idade do brasileiro, é isso? 77,5? Eu acho que é por aí, né? Todo mundo vive 77. É muito injusto, tem muita gente que trabalha, se aposenta com 65 e morre no ano seguinte. E ou muitos morre com 64, com 63. Mas no Brasil, vamos quando falar... não se aposenta e continuam trabalhando. No Brasil, vamos falar a verdade. É 77 anos, mas também com muita má qualidade de vida. E também deve ter uma diferença em escala social, né? Eu quero falar de um dado da Uma educação. coisa é viver com 77, o pessoal que tem todo acesso a tratamento de saúde, fisioterapia, exame, tudo que, né? Outra é quem vive aí trabalhando, às vezes não tem nem tempo para ir no médico. Saiu recente, outros têm medo de ir, viu, doutora? Saiu recente agora no Cinti uma pesquisa que eles fizeram pelo seu Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Santa Catarina, que as professoras, né, primária até o 5º ano é a que mais tem problema de dorte nos braços, ler, porque de escrever no quadro, coisa, mas tem caneta, mas continua escrevendo no quadro. Fora a voz, né? Não, então, elas têm problemas e eu conheço uma professora que trabalhou comigo e foi operar os 2 braços. Você falou de pentear o cabelo, eu lembrei dela agora, na hora. A gente penteava o cabelo dela. Porque ela não conseguiu, ela devia ter feito de um braço só, mas ela estava tão detonada, ela se aposentou e foi fazer a cirurgia nos 2 braços. E não, hoje em dia ela só um braço com muita dificuldade, depois de muita... Então veja bem que coisa injusta isso. E outro dado que saiu agora nessa pesquisa é que elas têm muito problema no joelho, os professores, de carregar peso, de andar no ônibus com aquilo tudo, né? E eu quero falar uma poesia, enfim, um texto aqui que eu acho bem relevante para aquilo que a gente está falando, que é o seguinte, olha só, isso é do Fernando Pessoa. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria, o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, desapegue-se. É renovar votos de esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não tem te feito bem. E eu penso que a escala 6x1 não faz bem para ninguém. Não faz bem para a família, não faz bem para as mães, não faz bem para os filhos e muito menos para a educação. Então, nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos que todos estejam bem. E já foi comprovado com dados e tudo que uma sociedade que trabalha menos, ela vive mais feliz, ela produz mais, ela gasta menos tempo no transporte, enfim. É isso que a gente está, né, discutindo aqui, Larissa e Roberto. E o Brasil hoje é a 19ª economia do mundo, tem condições para reduzir a carga horária dos seus trabalhadores, dos seus compatriotas, para que possam viver mais e melhor. Agora, isso passa pela regulamentação na Câmara Federal, no Senado, porque também não adianta fazer como um deputado, há poucos dias, questionado sobre se ele era contra ou a favor da alteração da escala 6x1, ele disse, eu não sou contra, mas cada um deve tratar com o empregador. Aí é mesmo que nada, né? Aí é mesmo que dizer, pode voltar à escravidão, porque a precarização nas relações de trabalho hoje, eu quero trazer um dado. Vocês sabem o que é turquerização? É quando a pessoa trabalha em casa, por exemplo, eu estou ali com algumas Magazine Luiza, Lojas Bahia, enfim, um monte ali, eu estou ali, Mercado Livre, eu não estou fazendo entrega, eu estou aqui no computador, eu conheço o senhor que é aposentado, ele tem 4 computadores, e ele trabalha uma loucura com isso, atendendo, daí ele faz as notas fiscais, tudo e manda para quem vai entregar o pedido. Ele não tem vida, ele trabalha 8, 9 horas e ele tem que ficar direto. Às vezes ele vai dormir, ele escuta o bip, ele falou para mim, ele vai lá correndo, porque se ele perder aquele pedido, ele perdeu o dinheiro. E muitos sem recolher nada para a Previdência. Nada. Se você falar em recolher, eles ainda vão ficar chateados, porque é mais um custo, mas não fazem a leitura que pode. A gente não é máquina, né? Nós somos seres humanos, né, doutora? Exato. Nós podemos
deitar de uma forma e acordar de outra. Acordar inválido, precisando de auxílio, de atendimento, doente. E se você não tiver a qualidade segurado, não vai conseguir receber um benefício previdenciário, um auxílio-doença, algo que lhe dê um mínimo de dignidade na sociedade que vivemos. Doutora Larissa? Exatamente, Roberto. A gente mandar essa discussão, discutir com o patrão, então, né? Então vamos voltar lá pro feudalismo, se a gente for discutir com o patrão, né? A gente tem que garantir, sim, a redução da jornada de trabalho. Eu até gostaria de ser mais ousada. Eu diria que a gente poderia ir para as 30 horas. Mas tudo bem, vamos com calma. Vamos para 36 primeiro e aí vamos analisando. A gente, claro, vai ter que ter uma reorganização, né? Não vai ser vai ter que ter um período de adaptação, não vai ser também fácil, né? Essa mudança, né? Não tem como ser brusca da noite pro dia. A gente vai ter que pensar, sim, nos pequenos empreendedores. Na verdade, a gente já deveria estar pensando nos pequenos empreendedores, porque os pequenos empreendedores com certeza têm uma jornada de trabalho que deve passar das 44 horas semanais, né? Com certeza. A gente vai ter que repensar com a redução da escala 6x1, mais ainda neles. Como que a gente vai melhorar, né? Os créditos, né, empréstimos para as pessoas, redução de juros, né, algo que a gente vai ter que discutir para melhorar também a qualidade de vida, né, do brasileiro, do MEI, né, e em relação ao CLT a gente também, né, vai ter que discutir essas questões da redução, também falar, acho justo que a gente tem que citar aqui a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que inclusive alguns aí do Congresso também queriam barrar. Então é um Congresso muito louco, né, esse Congresso do Brasil. Não querem o fim da escala 6x1, não querem isenção do imposto de renda, né, para quem ganha menos de 5 mil, eles só querem ver realmente o trabalhador se lascando. Que quem não trabalha quer dizer que o outro tem que trabalhar, mas eu quero fazer uma fala que o MEI, desculpa, mas o MEI, ele só tem um único empregado. O MEI é um tipo de escravidão. Exato. Por quê? Porque você trabalha 10, 12 horas, você tem um único funcionário, e aí, muitas vezes, você não recolhe o que é aquela taxa, depois você paga atrasado, porque aquilo só te garante que tu vai ganhar uma aposentadoria de um salário mínimo. É isso que vai te garantir. E se tu pagar certinho, né? Não te garante outra coisa, né? Você garante lá se tu se encostar. Ok, e tem gente que está fazendo isso e está achando ótimo. Não, mas isso não move a economia de um país. Nós temos que ter um projeto de um país. É isso que a gente tem que ter. É isso que a gente tem que discutir. Qual é o projeto do país que a gente quer? Né? E uma prova de que o MEI sabe a dificuldade de ser empregado CLT é que ele se coloca nessa condição de ter que trabalhar muitas horas por dia, às vezes ganhando quase a mesma coisa que ganharia trabalhando como CLT, porque ele não quer se submeter a todas essas regras de ter que trabalhar 44 horas semanais, de ser mandado, não ter liberdade nenhuma. Então, deve ser o primeiro a reconhecer que é preciso melhorar as condições de trabalho no nosso país. O governo federal anuiu com essa proposta da deputada Érica, nós temos que dar crédito a quem merece, né? A deputada Érica do PSOL, Érica Houston. Ela é que apresentou essa proposta na Câmara Federal. O governo aprovou essa ideia, está iniciando os debates. Hoje começou a receber entidades sindicais, lideranças empresariais para começar a tratar sobre o assunto. E nós também fizemos a nossa parte aqui, trazendo esse debate, começando a conversar com a sociedade. É o primeiro, né, Terezinha? Vamos fazer outras rodadas aqui de conversa. Eu acho que vocês que estão liderando essa luta em Blumenau, que não fazem parte da entidade sindical, mas representando o interesse popular, que vocês levem esse debate para as comunidades. Chamem as mulheres para participar, que são as principais interessadas, em razão Os jovens estão interessados em razão da dupla jornada que a mulher enfrenta, né?
a juventude, as pessoas que estão trabalhando em CLT têm que participar dessa conversa, é para a gente tentar fazer um país melhor, né? Eu quero fazer um adendo da deputada Érica Hilson, porque ela foi motivo no início de chacota. Porque ela não é uma mulher, né? Porque ela é trans, porque não sei o quê. Não me interessa se ela é mulher ou não, biologicamente, né? Isso não vem ao caso. Interessa é a pauta que ela trouxe, que é fundamental para a sociedade, e é um dado importante, que as mulheres trans a gente também não coloca aqui. E se já é difícil para a mulher negra, vocês imaginam para as trans, para as travestis, como que é difícil, né? A jornada de trabalho, que são empurradas para a prostituição. E ela é deputada não porque ela é trans, porque ela tem uma qualificação, méritos, ela é uma deputada extraordinária, com demonstra certeza. Grande conhecimento, capacidade para o embate, chega a ser surpreendente. Ela é uma das novas lideranças do Congresso Nacional, uma pessoa extremamente capacitada. Eu acho que pessoas assim só têm a contribuir com a sociedade. E ela está ali não por interesse financeiro, pessoal, próprio, ela está ali de fato se dedicando à sociedade. Parabéns à deputada. Sim, ela foi trabalhadora, ela fala que ela trabalhou na rua, depois ela trabalhou em lanchonete, em McDonald's, não sei o que, então ela sabe a realidade. Quando ela fala com propriedade. Tem conhecimento de causa e capacidade para discutir em igualdade de condições com qualquer outro deputado, senador. Ela merece todos os elogios. É esse tipo de deputado que a gente tem que pensar em eleger, né, daqui para frente. Não mais um Nicolas Ferreira da vida. Que bota uma peruca e diz que está se sentindo mulher. Exato. Isso não me representa. Não é nem pela questão identitária. É pela questão de fato, quem representa os interesses da maioria da população, aquela que precisa. Porque, gente, bilionário não precisa ninguém para defender. Eu não defendo bilionário porque eu sou contra o bilionário? Não. É que eles não precisam da minha ajuda. Exatamente. Simplesmente isso. Eles já são bilionários. Nós temos que defender o vulnerável. Roberto, ajudar a reduzir as diferenças. Isso é tão entranhado nas pessoas que, olha só, na sexta-feira, né, da sexta-feira santa, na quarta-feira a gente teve aula, porque na quinta não tem nem na sexta no estado. E o rapaz estava com um ovo desse tamanho, que ele trabalha numa empresa ali, bem grande ali, em Gaspar. E ele disse, professor, olha como meu patrão é bacana. E ele vive cansado, ele faz muita hora extra. Eu digo, verdade? E por quê? Olha o tamanho do meu chocolate. Daí eu brinquei e falei, é da Cacau Show? Eu quero um pouco, né? Aí ele falou assim, não, professora, foi uma empregada que fez. Olha como o patrão é bacana. Ele mandou fazer com a empregada. Uma empregada dele que faz chocolate caseiro, provavelmente porque não ganha o suficiente na empresa, fez o chocolate, um monte a pedido, né? E daí, claro, cobrou mais barato, ele falando pra mim. E olha só, mas ele pensou em mim, ele falou, professora. Daí eu falei assim, mas não sei, porque a gente tá trabalhando essa questão. Eu falei, não seria mais legal se ele pagasse a tua hora extra não em banco de horas? E não seria melhor se ele te valorizasse como profissional, ao invés de dar esse ovo desse tamanho pra ti? Aí ele falou assim pra mim, não, né? Daí ele ia ter muito prejuízo. Tá entendendo? É cabeça de trabalhador pensando que de trabalhador achando que é empregador. É o complexo do vira-lata, né? Tem gente que pensa que nós estamos aqui de favor. Ninguém está aqui de favor. Eu falei para ele, você trabalha o lucro do teu patrão? Ah, professor, mas eu ganhei um PPR. Eu falei, como é que foi o PPR? É bom? Ah, eu ganhei R$300. Para mim tá bom. Tá entendendo? Entre o outro que não ganha nada, para ele tá ótimo. Infelizmente a alienação, né, que os trabalhadores enfrentam. Não saber, não ter consciência de classe. Não tem, eles não querem se identificar como trabalhador. Eu morei na Inglaterra, e morei na Nova Zelândia, e morei na escola. Não tem essa questão de você ter vergonha de ser pobre. Eu falo muito isso com meus alunos. Todo mundo que é pobre na Nova Zelândia, onde eu morei mais tempo, tem uma casa, todo mundo que é pobre. Eu era paupérrima na Nova Zelândia, que eu ganhava só o salário mínimo. O salário mínimo na Nova Zelândia é $15 a hora. Aí, eu trabalhava de segunda a sexta, eu podia trabalhar sábado, quando eu queria eu trabalhava sábado, juntava a grana, pagava o meu aluguel, sobrava uma boa grana para eu comer e guardava a grana. Trabalhava um mês, viajava 2 meses com o dinheiro que eu guardei. Quem faz isso no Brasil? Mas por quê? Porque nós ganhamos muito mal, trabalhamos muito, então ninguém tem vergonha de dizer que é pobre na Nova Zelândia. Pobre lá viaja, pobre lá come bem, pobre, né? Então eu digo para eles dizem, ai, mas tem que ver que o custo de vida lá é alto. É que aqui no Brasil nós temos o Transrico, né?
Essa é a minha frase. É o pobre com cabeça de rico. Eu tenho um cliente, um querido cliente, o Brasa, não vou dizer o nome todo, né? Um querido cliente, ele, há pouco tempo, conversando comigo, ele disse, doutor, eu gosto muito do senhor, como advogado e tal, agora, politicamente, eu penso diferente. Porque ele falou para mim, tá? Eu sou pobre com cabeça de rico. Que bom, né? Sonho, Na visão dele. Não, na visão dele, isso aí tem que fazer um estudo antropológico para tentar compreender. Na cabeça dele, se ele pensar como rico, ele defender o rico, ele ser a favor de todas as políticas econômicas que o rico defende, ele é um pobre mais feliz. É o pensamento positivo, o coach. Ele é um pobre mais feliz. É um Ele sabe que ele não vai ficar rico. Ele não é rico, mas ele é um pobre com cabeça de rico. Ele é o transrico, né? E ele se realiza assim. Só que aí eu disse para ele, querido, eu continuo me identificando com a minha classe social. Eu trabalho efetivamente para os pobres. Eu, como advogado, a maioria dos meus clientes são pobres. E eu tenho a consciência que eu também sou pobre. Eu perguntei isso, Roberto. Não detenho os meios de produção. Se eu ganhar 1 milhão na não é mais Trimania, Trivale, né? Se eu ganhar 1 milhão na Trivale, perguntei para os meus alunos, eu serei milionária? Sim, será milionária. Ok, eu dei um degrau. Mas os milionários estão aqui, eles ganham 10 milhões, 20 milhões por mês. Eu ganhei o meu primeiro milhão e já vou gastar já, porque eu vou começar a pagar dívida, vou começar... A questão é quanto tempo tu vai poder ficar sem trabalhar. Porque rico é você conseguir viver sem trabalhar. De verdade, não trabalha e vai deixar sua herança, seu dinheiro para as próximas gerações. E você sabe que é a mais rica. Dividendos, né? Sabe que a pessoa mais rica do Brasil é de herança? É uma neta ali do seu Egon da VEG, né? De Jaraguá do Sul. Que ela ganha, né, só 1 bilhão, né, por ano, quase nada. A VEG é uma fábrica de bilionários. Ela não precisou fazer nada, ela já nasceu em berço de ouro. Daí eu pergunto para os alunos, alguns me dizem, mas ela fez por merecer. Eu falei, o quê? Ela veio do espermatozoide e do óvulo? Não querendo... Ela só foi sortuda. Não vamos desmerecer, porque assim, cada um de nós também tem uma batalha dia a dia, mesmo os deserdados, né, como nós, né, Terezinha? Que não recebemos nenhuma herança. Nem de milhão, nada. Não falei da doutora Larissa, que eu não sei qual foi o dote que ela recebeu. Mas nós não ganhei nada. nós não recebemos dote, nós somos deserdados. Isso também não nos afeta em nada, porque nós trabalhamos, temos saúde e conseguimos constituir alguma coisinha. A gente trabalha para deixar os nossos filhos uma condição um pouquinho melhor, que eles recebam alguma coisa que a gente não recebeu. Mas também a gente tem que pensar que uma parte do que a gente trabalha, a gente destina indiretamente por impostos, isso e aquilo, para que os administradores, os nossos políticos escolhidos, eleitos, possam fazer uma sociedade mais justa, onde todos tenham uma condição de vida melhor e oportunidades, né, melhores. Para quê? Porque não vai adiantar você ser um bilionário e não poder, como muitos desses, não vivem no Brasil, né? Eles têm que viver fora daqui, porque não tem como fazer muro em todo lugar, né? Eles vão sair com um carro blindado nas ruas, eles saem, mas também a vida deles se torna um pouco infeliz. O que eles fazem? Eles vivem fora daqui. Nós não, nós optamos em viver aqui, porque nós não temos condições de ir para outro lugar. Então nós temos que trabalhar para ter uma sociedade melhor aqui, para que os nossos jovens não fiquem sonhando com situações irreais em outro país, né? Porque tem pessoas que ficam sonhando, porque lá na Nova Zelândia eu vou ter uma vida melhor, lá em Portugal eu vou ter uma vida melhor, nos Estados Unidos eu vou ter uma vida melhor. Tá osso para todo mundo em todo lugar. E nós podemos fazer desse país aqui um país melhor para que quem esteja morando aqui seja mais feliz. Tem gente que me pergunta, por que eu voltei da Nova Zelândia se lá era bom? Eu falei, porque eu não queria ser empregada dos outros, eu queria ter uma posição social. Eu não quero trabalhar para os outros a vida inteira. Eu fui para conhecer, eu fui para fazer outras coisas, mas na verdade, Brasil é maravilhoso. No Brasil a gente come bem, no Brasil a gente tem o SUS, que a gente não tem na Nova Zelândia, nem na Inglaterra, nem na Escócia, sabe? No Brasil a gente a gente tem tudo, sabe? E as pessoas reclamam. Eu me assustei quando eu cheguei na Inglaterra, que eu fui comprar um
uma banana pelo preço de que é 1 quilo aqui no Brasil. Porque, como diz a Larissa, antes, na Inglaterra não se come bem, só se come industrializado. Na Nova Zelândia também não é diferente, sabe? Então, as pessoas têm complexo de vira-lata, como falou o Roberto, muito bem falado. Então, eu não quero, por exemplo, ir para o Japão. Por que eu quero ir para o Japão se a sociedade lá dos Karoshi é a única sociedade onde as pessoas trabalham 12, 10 horas por dia ainda? E é um estudo feito que eles se matam em virtude do trabalho. Veja a contradição. E quem duvidar, eu digo que vá lá no YouTube e pesquise Tiago Skoll. Tiago Skoll é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, hoje é cidadão americano e é funcionário público americano. Mas ele tem um podcast onde ele entrevista brasileiros que trabalham nos Estados Unidos. E a condição de trabalho desses brasileiros lá nos Estados Unidos é de escravidão. Desumana. É de 16 horas por dia. Então sai daqui empresário, professor, advogado, médico eu ainda não vi, mas advogado, empresário, gerente de banco, várias profissões, sai daqui do Brasil, vai em legal para os Estados Unidos, ou mesmo vai legal, e lá eles vão trabalhar de quê? Nas suas profissões? Não. Eles vão trabalhar na empresa, entregando iFood, trabalhando de Uber nos Estados Unidos, para ganhar em torno de $10 por hora, tá? Muitos deles, uma coisa que no Brasil a gente não vê, temperatura de 30 graus abaixo de zero, e essas pessoas morando dentro do carro por uma semana. Não, carro, também, Terezinha. Também? Que o trailer tinha um certo glamour, né? Glamour, você morar num trailer, né? Até eu gostaria de morar num trailer andando por aí. Não, eu gostaria. Meu sonho de consumo, tá? Mas lá eles moram no carro. Eles adaptam o carro para morar no carro, porque eles não têm $800 para pagar para um quarto, que lá um quartinho é $800. O que eles fazem? Muitos deles, e durante um bom tempo, eles moram no carro, contratam uma academia, um serviço de academia, para tomar banho nessa academia durante o dia, toma banho, trabalha no carro, dorme no carro, vive no carro. Então, acho que você não quer isso para você. E trabalham de segunda a segunda. Às vezes eles descansam um dia na semana, acumulando alguns trocadinhos. Sai daqui numa condição social, né, para lá ser figurante de americano. A situação não é melhor na Europa. No Japão é horrível. Então, gente, nós temos que trabalhar para fazer o nosso país melhor. Terezinha, doutora Larissa, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Depois isso aqui vai render, porque nós vamos fazer cortes, né? Que vão estar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Para que mais pessoas possam participar dessa conversa, desse diálogo, para tentar o objetivo nosso, o que é? Fazer uma sociedade melhor, né? Claro, com certeza. A gente quer uma sociedade onde tenha o bem-estar. Onde a gente olha para a pessoa, ela não está morrendo de cansada, ela não está triste, ela não tem lazer. Eu me preocupo muito, porque, por exemplo, os nossos jovens, eles não vão conseguir comprar um terreno. Um terreno hoje em Blumenau, mais ou menos, a gente estava conversando sobre isso na minha última aula. Custa 500 mil, 400 mil, né, num local. E eles estavam falando para mim, professora, a gente só conseguiu porque o meu avô deixou, daí o meu pai passou para o fulano, mas a gente, daí alguns dizem, mas a gente não consegue comprar, a gente não vai. E isso é um peso em cima deles. Já foi pior. É a sociedade do cansaço. Já foi pior. Tá? Eu não sei se foi pior, porque agora em cima deles, é isso que eu quero te dizer, a Larissa pode até completar o que eu vou falar. Vem aquela cobrança do coach, que diz, se eu quero, eu consigo, se eu fizer isso, investir nisso, ele se sente pressionado nas redes sociais, ele se sente fracassado, ele se automutilam, é muito grave entre os jovens. Sim, isso. Terezinha, mas quando nós tínhamos 20, 25 anos, nem faz tanto tempo assim, né? A gente não tinha perspectiva de comprar um terreno, e a gente não tinha perspectiva nem de financiar algo tipo Minha Casa Minha Vida, um apartamento, comprar um carro financiado. A gente não tinha essa perspectiva. A economia era muito ruim e o salário mínimo era menos de $60. Mas nós não éramos bombardeados na internet, Roberto. É isso que eu quero dizer. Hoje em todo lugar, inclusive
Até na igreja. Sim, a Hoje, teoria da prosperidade. Você é cobrado para ser produtivo, para ter dinheiro, para contribuir, e se você não se adaptar nessa teoria de que você precisa produzir e contribuir, você acaba sendo descartado. Eu vejo que essa desesperança aumentou no jovem Sim, novamente. é isso que eu falo. De não ter perspectiva de futuro, de Rede social. comprar um terreno, construir uma casa ou financiar uma casa, Mas pode subir a montanha. Mas é assim, Roberto, nós somos da época do Collor, que confiscou tudo que é Sim. nosso, mas nós não somos dessa geração fragilizada. Essa geração Essa A geração questão é que essa que alguns estão geração- subindo a montanha. Isso, Eu acho- Isso vai ser uma outra conversa, né? Eu penso, Roberto e Legendário. Terezinha, que tem uma questão dessa geração, que foi uma geração que teve um pouquinho de esperança, talvez, na sua infância, que viveu o governo Lula, Sim. né? E que agora, quando chega na sua idade, né, jovem adulto, que talvez estava naquela empolgação de ter alguma coisa, não consegue. E hoje né? o governo do Lula não é igual ao primeiro e segundo Sim. governo, onde ele Não. teve mais liberdade para... Infelizmente, O mundo inteiro o Lula passando está por isso. sendo bastante, né, tomando bastante rasteira. as dificuldades no Congresso acabam refletindo, não é um governo tão realizador como o primeiro e o segundo Com governo. certeza. Muito embora os índices de desemprego estão baixos, né? Em Santa Catarina acho que é 7%, no Brasil é 7%, mas os salários são E o muito preço pequenos. dos alimentos, né? Ele está sofrendo de todos os lados, né? E isso é porque é o Lula ainda. Nós temos que agradecer que é o Lula. Se não fosse Exato. o Lula, a coisa estava Mas muito não pior, mudou né? muito Não. nos últimos anos para a classe Não trabalhadora, classe média, a situação não melhorou. Mas assim, isso é no mundo Não piorou, todo. mas não melhorou. Em Portugal, na Itália, eu tenho um aluno que mora na Itália e falou para mim que a inflação é um absurdo na Itália. Então, a Itália, Portugal, a Europa em si hoje passa a crise devido à guerra da Ucrânia. Sim. A guerra da Ucrânia Com atinge certeza. diretamente, né? Sim. Nós vamos fazer aqui um próximo bate-papo sobre essas questões. Qual é o papel do Estado? O que o Estado tem que ajudar a fazer? Porque nós temos que assegurar água, luz, esgoto, a custo barato. A tecnologia hoje permite isso. E no Brasil está muito caro o acesso a esses bens necessários de consumo. A Europa hoje está experimentando essa crise porque esses bens de consumo que eram acessíveis estão se tornando caros, que é a principal fornecedora, principalmente de gás, que é muito importante na energia, né? Elétrica também, enfim, é um serviço fundamental na Europa, era fornecido pela Rússia, e isso tem impactado o preço de vários produtos, serviços, transporte, enfim, esse é um outro debate. Não sei se tu viu que na França e Portugal eles reestatizaram empresas que eram privatizadas nessa área porque estava muito caro. Inclusive na Porque Alemanha. precariza, essas empresas elas querem cada vez mais o lucro. Hoje nós estamos falando com o Marcelo Grillo aqui sobre a questão do esgoto em Blumenau. Se fez uma privatização onde o custo está cada vez maior, antes era para ser 80% do custo do fornecimento de água, hoje está em 120%, né? Do custo da água, muito maior do que o custo. Sim, isso é não absurdo. cumprir o contrato, cada vez mais precarizado, e o cidadão blumenauense ainda vai ter que pagar, muitos deles vão ter que pagar um coletor, um caminhão fossa, né? R$600. E isso agora, né? Fora que isso também é um agente poluente. Você imagina a quantidade de caminhões transportando isso no nosso trânsito já caótico da nossa cidade e ainda expondo mais poluição pelo cano de escape dos caminhões. O mesmo aconteceu com o nosso transporte aqui. Nós tínhamos transporte de qualidade. Olha o que o pessoal, a gestão pública fez. E o mínimo que o gestor público, só que nós temos uma ideia de que as pessoas que se elegem como gestores, eles querem se excluir dessa responsabilidade. Então, transporte coletivo, luz, água, são serviços, esgoto, são serviços que deveriam ser priorizados pelo Estado para que fossem acessíveis, baratos, né? Infelizmente não é a realidade. Mas o nosso debate aqui hoje, que nós vamos pedir para as pessoas compartilharem, para curtir, né? Foi sobre a redução da escala, que hoje é 6 por 1, 4 por 3. 4 por 3, ou pelo menos para 36 horas semanais. A doutora Larissa já é um pouquinho mais radical, que é 30, né? Mas nós,
hoje já ficaríamos felizes se ela cair para 38, 36, 40 horas semanais. Isso é a luta, né? Vai ser sempre assim. Escalonadamente, né? Nós vamos um passo cada vez, fazendo o nosso país melhor, e pode ter certeza, o Brasil não acaba pela redução da carga horária. Vai melhorar, como melhorou quando reduziu de 48 para 44. Sim, nós temos que ter um projeto de país, um país que tenha um desenvolvimento sustentável, que é o que o Lula está tentando aí, né? E a gente está batendo enfim, várias questões no Congresso. É isso aí, a gente tem que pensar que o Brasil é um país ele é um país que, não sei se vocês perceberam, ele está entre o BRICS, na verdade, ele é um dos principais países do BRICS. E está se redesenhando, né, na verdade, a geopolítica. E isso poderia ser um outro debate, porque a geopolítica está mudando. Não sei se vocês viram que saiu uma fake esse final de semana, porque a Dilma ia ser processada na China, porque foi botado o mapa de cabeça para baixo, onde o Brasil está no centro e a China. Mas, na verdade, não, esse mapa já existia, não sei o quê, né? Então, porque, na verdade, está se redesenhando essa nova ideia. E nessa nova ideia, a gente vai ter uma jornada 4x3, né, Larissa? Que venha para melhorar a vida de todos. Doutora Larissa? Com certeza. O Brasil é um país aí com muito potencial, um país muito bonito, muito rico, né, em recursos naturais, mas também em cultura, uma população com muito afeto, né? O Brasil tem muitas coisas boas a oferecer para o mundo e a gente só vai ter a ganhar com a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Então, é isso aí. Esse foi o nosso mais longo podcast desde o lançamento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Né? Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai vendo o podcast com Roberto da Luz.